Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Trazer aqui para vocês, iniciando aqui uma série, né, de informações. Hoje nós vamos falar de uma análise, né, das principais características das principais redes, tá? Não vou trazer de todas as redes, mas principalmente daquelas que estão ali no top 10. Tirando no top 10. Tem duas delas que não está no top 10, mas está lado a lado, né, praticamente aí das informações que a gente vai trazer. Hoje nós vamos começar com o Bitcoin. Vou tentar ser o mais parcial possível, né? Tentar não fazer nenhuma crítica. E o que eu vou mostrar para vocês agora não é crítica, é só uma observação de um padrão que todo mundo já sabe, né? O preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin estava agora há pouco, 110 mil dólares, né? Subiu de novo, já está ultrapassando ali os 109. O Ethereum segue o mesmo caminho, agora mesmo que estava 110, quando eu estava começando a gravar o vídeo, já mudou para 109 e aqui caiu também. Estava 2.600 e caiu, né? Bom, o que é o padrão que eu estou falando aqui que vocês já sabem? Quando o Bitcoin e Ethereum está subindo, né? A Tether também, por incrível que pareça, infla sua capitalização de mercado. Eu fiz um vídeo antes desse daqui, aonde a capitalização estava de 151.500. Hoje ele está 152.400, né? E por incrível que pareça, o preço aqui subiu, beleza? Solana também estava batendo aqui 180 e poucos e também deu uma caída, mas eu não estou fazendo menção da Solana não, apesar dela ter ultrapassado aí por incrível que pareça, né? Tá menor aqui, ó. A capitalização de mercado dela tá menor e tá acima da BNB. Eu vou atualizar a tela para a gente ver se isso aqui... agora sim, ó, ela desceu, 93, né? Tinha que atualizar ali. Então, por quê, gente? Porque eu já estava com essa tela aberta e a Solana tinha ultrapassado a BNB em capitalização de mercado. Só que vocês estão vendo aqui que em tempo real vai mudando os preços, né? E mudou os preços, mas ela não desceu, né? Teve que atualizar a tela. Então, só para vocês observar aí que realmente eu estava com a tela aberta, observando que o Bitcoin estava 110, esse aqui estava 2.600 e pouco, e aqui estava 180 e pouco. Só que ela perdeu aqui numa lapada só 2 bilhões, 1 bilhão mais ou menos, né? Meio bilhão, e desceu aí abaixo da BNB, só que ela estava acima, né? Tá. Então, vamos seguir com o nosso programa aqui. Dá uma pausa aí, leia, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Por que a rede Bitcoin foi menos copiada que a rede Ethereum, gente? Gente, quando eu escrevo essas coisas aqui, é porque vai vindo um monte de informações, de tanta coisa que eu vou lendo, vai vindo um monte de informações e eu vou montando isso num arquivo do WhatsApp. E depois, montando assim, eu vou escrevendo, tá? As coisas dentro do WhatsApp. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou tirar um print rapidamente aqui de uma tela do WhatsApp, só para vocês verem o que estava passando pela minha mente, e eu comecei a escrever, né? Para mim não esquecer. Só para vocês reparar que o que eu estou escrevendo aqui não é eu vou lá só e copio, né? Copio, mas do meu WhatsApp. Eu tenho um perfil no meu WhatsApp mesmo, chamado... Aqui, ó. Acabei de copiar da tela, ó. Vou pôr na tela aqui para vocês verem.
Aqui, ó. Captura foi feita agora, tá? Ó, Esmola Cripto, né? E aqui eu estou escrevendo. É claro que isso aqui são só ideias que vai aparecendo. Por que Ethereum é popular? Por que Ethereum tem muitas cópias? Por que dizem que Ethereum é interoperável facilmente? Por que Bitcoin teve algumas instâncias e agora não tem mais? Você está entendendo? Então eu vou escrevendo e vou armazenando isso na mente. Aí para mim não esquecer, eu vou lá e faço esse tipo de procedimento, tá? Por isso que muitas das vezes eu trago slides para vocês, porque fica tudo documentado e eu preciso de literalmente escrever para vocês, tá? Então tá aí, ó. Apesar da ganância pelo Bitcoin ter ocorrido de forma ascendente no decorrer dos anos, né? E consequentemente acompanhado pelo aumento do preço, do seu preço, muitos se imaginaram, eu coloquei imaginam, se imaginaram donos da possível liquidez que a cada fork poderia sobrepor o Bitcoin original, até então considerado a corrente principal, né, originada pelo seu idealizador lá, o Satoshi Nakamoto. Mas nenhuma tentativa de desbancar essa corrente, né, de blocos principal deu certo. A confiança no nome do criador do Bitcoin falou mais alto. Eu imagino que seja isso. Mas o principal motivo da ausência de novas cópias é o fato de não estar havendo divergências de ideias, tá, gente? O que acontece? Para acontecer um fork, é necessário que entre 30 e 40% das pessoas que estão no desenvolvimento discorde do que está acontecendo. Por que que o Bitcoin teve algumas instâncias, né, ou fork, e até agora não ocorreu mais nenhuma? Houve pelo menos essa última cópia que houve, né, que a gente chama de instância também, ou ramificação, mas no caso de um Bitcoin é um fork mesmo, do Bitcoin, né, que foi o Bitcoin Cash, que ocorreu em agosto de 2017. Essa divisão da rede Bitcoin ocorreu devido à divergência na comunidade sobre aumentar a capacidade de processamento de transação da rede, ou seja, aumentar o TPS da rede. O Bitcoin Cash foi criado com o objetivo de aumentar o tamanho do bloco da blockchain, permitindo mais transações por segundo e reduzindo as taxas. Ou seja, o Bitcoin Cash é mais rápido do que o Bitcoin e mais barato também, em termos de taxa. E era esse Bitcoin que eles queriam adotar, falar assim, gente, essa é a mudança que a gente precisa e é esse o blockchain que a gente deveria utilizar. Por que que eles preferiram manter o Bitcoin lento e caro? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem que ter alguma coisa que precisa que o Bitcoin seja lento e caro. Não deve ser rápido e barato. Porque senão eles não teriam nem feito um fork, eles deveriam ter feito um soft fork. E isso resolveria o problema do Bitcoin. Só porque ninguém aceitou, ninguém quis que o Bitcoin aumentasse. Eles queriam, se o Satoshi fez assim, vamos deixar assim. Será que é isso? Ou tem alguma coisa mais profunda nisso? O último fork do Bitcoin foi o chamado Taproot, que ocorreu em novembro de 2021. Esse fork introduziu uma série de atualizações, incluindo a implementação do BIP 340, BIP 341 e BIP 342, que melhoram a privacidade e as funcionalidades da rede. Não havendo divergências, não se gerou novas instâncias. E por incrível que pareça, para isso aqui não houve divergência. E você sabe o que o Taproot trouxe para o Bitcoin? Muita demora para processar blocos.
muito congestionamento, muito aumento de taxa. E eles não quiseram fazer uma mudança na rede de comum acordo para que ele aumentasse o tamanho do bloco e barateasse as transações. Por quê? As transações a gente já sabe que quem recebe as transações lá, as taxas de transação, são os mineradores. Então, isso seria um fator. E são os mineradores que votam, né? Pelo que eu sei. Isso seria um fator que prejudicaria o ganho dos mineradores, né? É importante entender que o termo fork pode ter diferentes significados. Por exemplo, soft fork é uma atualização de protocolo que é compatível com versões anteriores e não requer que todos os nós atualizem. Ninguém precisa de atualizar todos os nós, não é necessário atualizar. Você faz uma alteração no software e quem quiser atualizar, atualiza. Quem não quiser, não atualiza. Fica lá rodando o software antigo, né? O SegWit, né? É o exemplo mais notável de um soft fork no Bitcoin, que foi ativado em agosto de 2017. Se eu não me engano, o SegWit, ele mudou, né, os tipos de carteira, que iniciava com 3 e passou a iniciar, parece que com 1. E teve também uma questão aí sobre assuntos de carteira, tá, gente? Eu não vou lembrar agora não, porque nós fizemos uma série aí para trás e eu falei muito disso, mas eu não vou lembrar aqui não. Hard fork, uma atualização de protocolo que não é compatível com versões anteriores, né? E que tem mudanças relevantes, exigindo que todos os nós atualizem. Se houver discordância e uma parte da rede não atualizar, a blockchain se divide, criando duas moedas separadas. Todas as novas redes foram instanciadas a partir de um hard fork. Todas as redes que você conhece aí, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin Dark, alguma coisa desse tipo, é um hard fork. Como eu falei lá, né, o Taproot, botei lá certo e escrevi aqui errado agora. Taproot é Taproot. É um exemplo de hard fork que não houve discordância, por isso não houve segregação da rede. Eu fico com vergonha, gente, quando eu escrevo errado. Eu vou arrumar isso aqui agora, tá? Pronto. Taproot é um exemplo de hard fork que não houve discordância, por isso não houve segregação da rede, tá? Qual a facilidade de instanciar, né, um core do Bitcoin? O que você poderia fazer, ou qualquer pessoa poderia fazer para poder criar um fork da rede? Qualquer um, até você, pode criar uma nova instância do Bitcoin, desde que ela tenha apoio dos mineradores para minerar blocos para o seu projeto. Do contrário, só você será o minerador, o que não denomina como uma rede de blockchain. E lembre-se, uma andorinha não faz verão nesse ramo. Ou seja, se você conseguir fazer uma mudança, uma melhoria no Bitcoin e publicar e ninguém der a mínima ou eles descartarem a sua atualização, acabou, meu amigo, esquece, não é um fork, porque não houve adesão, tá? Agora, quando você fizer uma alteração, publicar e a galera se inteirar e falar, opa, peraí, vamos estudar isso aqui. Todo mundo estuda, vê se não mexe com a segurança da rede, vê se não mexe com a privacidade da rede, vê se não mexe com a escalabilidade da rede, que é enorme, né? 7 transações por segundo com finalidade de 10 minutos. Aí os mineradores vão olhar e falar assim, opa, peraí, vamos ver se não tá mexendo com as nossas taxas. Ah, não tá não. Então, eu apoio. Aí todo mundo coloca lá uma marca, né? Dizendo que apoia e automaticamente é feito a atualização. E nesse caso, se todos aceitarem a sua atualização, não é um fork. É só uma atualização, né? Vai continuar o caminho do Bitcoin. Quando que ocorre um fork, gente? É o seguinte. Quando ocorre o fork
sempre existe um algoritmo no Bitcoin que sempre vai manter o Bitcoin sendo o Bitcoin quando ele for a cadeia maior. Por exemplo, se você fez uma alteração, mesmo que exista uma cadeia que está lá desde 2008 e essa alteração foi aceita por todos, vamos supor que eles aceitassem o Bitcoin Cash. Se todos aceitassem a atualização do Bitcoin Cash, ele simplesmente abandonaria aquela corrente antiga e adotaria essa corrente, ou seja, todos estariam validando essa corrente mais nova, né? E isso passaria a se chamar Bitcoin. O outro lá, ninguém mais ia minerar, praticamente ia ficar morto, né? Ou seja, é como se o nome daqui passasse para o lado de cá. Ou seja, em vez de chamar de Bitcoin Cash, ele simplesmente poderia continuar chamando de Bitcoin, só que em uma nova cadeia, né? Porque apesar de continuar tendo os históricos anteriores, ele viria já com atualização. Vocês estão entendendo isso, né? Vou aumentar a tela aqui. Tem aqui uma cadeia, é uma corrente de bloco. Aí você, aqui começa a nova cadeia. Essa daqui é uma ramificação antiguíssima. Aí começou a nova cadeia, né? Vamos fazer aqui a interseção. Essa interseção aqui simplesmente faria assim: o Bitcoin, se todo mundo aceitasse, ele simplesmente continuaria se chamando Bitcoin e já com as atualizações que o Bitcoin Cash tinha. E aí continuaria aqui, e essa daqui ficaria para trás, né? Sem as atualizações que existem aqui. Se eles quisessem reverter isso, eles teriam que pegar e tirar a linha de código daqui e compilar um novo core, de forma que ele já ficaria pronto para entrar novamente aqui com a mesma característica da rede antiga. Pronto. As transações não morreriam, não teriam interrupção de transações, todas continuariam do mesmo jeito. Só que, geralmente, quando um fork ocorre, aqui está a cadeia antiga e aqui está a nova. Aí o que acontece? Se, como vocês viram anteriormente, todo mundo validasse essa rede para manter ela atualizada, a gente viu uma interseção assim. Quando não tem maioria, essa rede aqui continua aqui do lado. É um fork. Metade ou 40%, 30% validando, minerando aqui, e essa daqui ninguém minera, tá? Perdão, e essa daqui continua 100%, inclusive os daqui minerando aqui, por incrível que pareça, até isso acontece. Os mineradores do fork continuam minerando esse para não perder nenhum ganho do que vier do outro, porque o outro continuaria sendo a moeda mais cara, né? E aí as duas iam aqui. Só que não existe só duas, existe uma par de fork, uma do lado da outra aqui, né? Aí vamos dizer que simplesmente as pessoas resolvessem que queriam mudar de rede, né? Falar assim, ó, vamos mudar de rede. Eles teriam que criar um novo core, colocar um novo símbolo e colocar o nome que quisesse. Esse daqui ainda continuaria se todo mundo continuasse validando ela, minerando ela. Esse daqui continuaria, iniciaria com um novo nome e as mesmas características desse daqui, só que com um novo nome e um novo símbolo. Ou seja, esse foi um hard fork completo. Uma cópia, não foi um fork, perdão. Não foi um fork, mas saiu de um hard fork. Ele é uma aplicação, uma cópia, tá? E esse daqui é o original. Não sei se vocês conseguiram entender. Se não conseguiu, coloca nos comentários aí.
Tá? Então, qualquer um pode fazer um hard fork ou criar uma cópia, tá? Por que não se vê empresas utilizando algum projeto baseado em Bitcoin? Bitcoin é um sistema tão simplista que realmente quem estava à frente dele não tinha interesse de criar uma plataforma DeFi ou de contratos inteligentes, muito menos com finalidades bancárias ou financeiras. O foco de quem estava à frente do Bitcoin era simplesmente criar um novo banco de dados e, em especial, um novo dinheiro, que aí veio aquela história, né, de a pessoa ser libertário, de querer se libertar do Estado. Só que isso tudo, gente, aquela mesma premissa do caos à ordem. Eles vêm aqui, criam o Bitcoin. Para o sistema financeiro, isso é o caos. Só que o sistema financeiro, e ele é um sistema do estado profundo, que tudo que eles fazem, eles querem criar o caos para depois criar a ordem, né? E a ordem está chegando. Então, eles não tinham interesse de DeFi, contratos inteligentes, com finalidades bancárias ou financeiras. Mas depois surgiu tudo isso, tá? Dando a entender que queriam, na realidade, criar um banco de dados super seguro para finanças, onde todo e qualquer valor pudesse ser representado sem que um hacker destruísse aquele projeto como um castelo de cartas, né? O sistema financeiro atual é uma rede distribuída, mas não descentralizada, formado por um único ponto de falha na segmentação, que é o servidor central, né? Sempre tem um servidor central. E para que haja uma interrupção em todo um segmento dessa rede, basta que um hacker ou uma interrupção de rede de internet, né, seja derrubada, cortada ali um tronco da fibra ótica, né, que está ligando a esse único servidor. Ele para aquela segmentação. A rede blockchain é a realização do sonho dos donos do sistema financeiro. Agora, mesmo que os próprios desenvolvedores quisessem, não conseguiriam interromper uma rede verdadeiramente descentralizada e distribuída, muito menos roubar valores nela. Por quê? Porque depende das minerações em termos aqui do Bitcoin. E vocês vão ver mais na frente em outros projetos que depende dessa mesma coisa, só que no protocolo deles lá. Quanto maior o percentual de validadores de propriedade única em uma rede, mais segura será nesse sistema de blockchain, DLT. Por quê, gente? Quanto maior o percentual de validadores, todos os computadores na rede é um validador. Na rede, nessa rede distribuída aqui, atual, que usa banco de dados comum, só um computador ou até mais ou menos 2 computadores são os responsáveis pela rede. E numa rede descentralizada e distribuída, todos são responsáveis por validar a rede, ou seja, todos têm 100% de comando na rede. E lá nessa rede aqui, só um tem o comando. Quando eu digo 2, gente, é porque às vezes tem redundância, tá? Ficam 2 servidores, um esperando o outro cair para poder voltar, entrar em operação, tá? Depois nós vamos falar dessa aqui, ó, análise das principais características das principais redes. Eu estou colocando ali Ethereum e XDC, mas é só para a gente fazer uma análise da XDC. Assim, superficial. Mas nós vamos falar da Ethereum, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo você já sabe o que você vai assistir. Provavelmente o vídeo posterior vai ser um pouquinho maior, porque tem muita informação. Informações boas, tá, gente? E
que você vai aprender bastante, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.